Olá, boa tarde. Meu nome é Maurício Lima e esse é o canal O Rei Está Voltando. Sejam todos bem-vindos. O objetivo do canal é trazer para aqueles que se interessam no assunto a volta de Jesus, a volta do Mestre Yeshua, esclarecimentos a respeito de tudo isso que tem acontecido no mundo, de todas essas profecias supostamente acontecendo, o que será que é profecia, o que será que não é, o que será que vai acontecer. Durante alguns anos, eu reuni informações, porque eu sempre gostei desse tema, eu sempre me interessei e pesquisei durante alguns anos e fui reunindo informações e eu tenho minhas conclusões, tenho uma linha de raciocínio. Aqueles que quiserem compartilhar, meu objetivo não é impor a ninguém a minha verdade, o que eu julgo como verdade, meu objetivo não é discordar de ninguém. E para a gente começar com esse vídeo, eu vou utilizar o material de um amigo, de um pastor que eu considero muito sincero no assunto, tem se dedicado bastante sobre esse assunto e tem já produzido alguns materiais que eu acho muito importante, muito bom. O livro que eu vou utilizar agora é esse aqui, Os 7 Avisos do Fim, do pastor Jairo Alves de Carvalho, do canal Advertência Final. Eu vou deixar a descrição, o link aí, para quem quiser assistir o canal dele, também fique à vontade. Eu acho que é muito importante. Eu creio que muita gente, até por questões normais de ficar impressionada e de ter a curiosidade, às vezes não saber por onde começar, às vezes entender de forma errada algumas coisas e às vezes tirar conclusões precipitadas, ou então irem na ideia ou irem no conto de algumas pessoas que às vezes não se dedicam, não se dedicaram profundamente no assunto para poder dar uma opinião e poder até mesmo ensinar alguém. Eu queria dizer que eu não tenho o objetivo de impor a minha verdade, o que eu julgo como verdade para ninguém, nem impor a minha religião, nem impor a minha crença. Apenas compartilhar. E aqueles que se identificarem e quiserem participar do mesmo pensamento, sejam bem-vindos, estamos aqui para caminharmos juntos. E respeito, como já falei no começo, a todos aqueles que pensam diferente. Bom, eu quero ser bem prático, porque diante de tudo que eu tenho visto acontecer no mundo, principalmente nesses últimos 4 anos para cá, intensificando agora nesse ano de 2017, precisamos dar uma avançada, mas respeitando uma ordem cronológica de acontecimentos. A introdução fala assim: na história da Bíblia, as trombetas eram usadas para dar aviso ao povo de Deus. E está escrito na Bíblia: serão para a convocação da congregação, para a partida dos arraiais, ou seja, para a saída do povo, para a saída daquele acampamento, daquele arraial, para ir para um outro lugar. Disse o Senhor, está lá em Números 10, 2. Eu peço que todos confiram na Bíblia, que todos assistam o vídeo, conferindo sempre o que eu tiver falado aqui, o que eu citei. O Apocalipse revela que no tempo do fim, o povo de Deus será guiado pela voz de trombetas. Seu toque servirá para a convocação da congregação para o encontro com Jesus ao voltar ele pela segunda vez à terra nas nuvens do céu. Nos tempos bíblicos, os sacerdotes tocavam trombetas. Está lá em Números 10, 8. Hoje, temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, Hebreus 4,14, confira. De lá ele toca a trombeta para guiar seu povo na terra. A voz do seu toque serão mensageiros enviados pelo Senhor ao seu povo. Estas se encontram nos capítulos 8 a 11 de Apocalipse. Sobre o título As 7 Trombetas. E aí que a gente vai ter toda a nossa abordagem por conta do que vai acontecer nesse final dos tempos agora. Ouvir sua voz significa entendê-las corretamente e identificar seu cumprimento. Quão importante é, portanto, estudar a profecia.
E a gente tem visto que este é um tema, um assunto que não tem sido realmente muito abordado nos grupos religiosos, nas igrejas, enfim. A proposta desse livro é revelar esta importante mensagem para que todo o que deseje ouça o toque e prepare-se para encontrar com o Senhor. Estudaremos verso a verso usando o método de estudo proposto na Bíblia. Faremos da Escritura sua própria intérprete. A palavra do Senhor lhe será. Isso está escrito. Mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra e regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Isaías 28:13. Primeiro capítulo. Silêncio no céu. João inicia o relato da profecia das trombetas no capítulo 8. É ali que nosso estudo se inicia. E havendo aberto o 7º selo, houve silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Apocalipse 8, 1 e 2. Apocalipse 8, versículos 1 e 2. A Bíblia revela o céu como sendo não um lugar quieto, cheio de seres dedicados à mórbida meditação, mas um lugar alegrado pelo cântico dos anjos e cheio de atividade. Em vários lugares, ela nos mostra como os anjos, as estrelas da alva juntas, alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Salmos 38, 7. Salmos, versículo 38, capítulo 38, versículo 7. Jacó viu em sonho uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Gênesis 28, 12. São todos eles enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1, 13. Há um fluxo constante de anjos indo e vindo da terra no céu. Seu número é de milhares e milhares, e milhões. Daniel 7, 10. Todos se movem ativamente em ordem, no trabalho de ajudar os homens a encontrarem o caminho da salvação e perseverarem nele. Sabendo isso, a declaração de Apocalipse, houve silêncio no céu, ganha maior relevância. Só mesmo um evento de extrema importância levaria todos de uma só vez a aguardarem em silêncio. Os habitantes do céu cessam seus cânticos de louvor para contemplar a cena. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas as 7 trombetas. Sua pausa tem uma justa razão. Bom, as 7 trombetas anunciam os momentos finais da história. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque o mesmo Senhor descerá do céu com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. 1 Coríntios 15, 51 e 52. No ressoar da 7ª e última trombeta, Jesus voltará nas nuvens do céu para buscar os seus. Ao verem os anjos recebendo das mãos de Jesus as trombetas para que as toquem, os seres celestiais compreendem que as últimas cenas do conflito entre a verdade e o erro, entre Cristo e Satanás, vão se desenrolar. Os toques das trombetas levarão os homens da última geração que vive na terra a aceitarem Jesus, a verdade da sua palavra, ou rejeitá-lo para sempre.
É tempo de decisão final. A última chance para o mundo. Bom, a gente entende que há todo um preparo, há todo um acontecimento celestial que resultará na vinda do Senhor. Há todo um engajamento dos seres celestiais, há toda uma movimentação no céu para a volta de Jesus. Não é só uma coisa que vai acontecer do nada. Céus e terras estão diretamente envolvidos nisso. O último esforço para a salvação, o último esforço para salvar os homens. Muito está em jogo. Jesus diz: Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo. João 17, 24. Tem todo o interesse em fazer valer o preço que pagou pela salvação de todos os homens. Reclama-os como possessão adquirida por seu sangue. Intercede por eles junto ao Pai, pedindo perdão amplo e completo e participação com ele no seu trono. Por outro lado, Satanás age como o acusador de nossos irmãos. Apocalipse 12, 10. A cena é de juízo. E abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20, 12. Todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Romanos 14, 10. Enquanto o juízo dos homens avança no céu para determinar quais pessoas serão dignas da vida eterna, Jesus faz defesa do caso de todos os que nele creram e permaneceram fiéis. Qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Mateus 10, 32. Diz o acusador: o Senhor... Aí Jesus diz ao acusador: o Senhor te repreende, ó Satanás. Não é este um tipo de tirado do fogo? Zacarias 3, 2. Contudo, nem todos poderão ser defendidos. Disse ele: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai, que está nos céus. Mateus 10, 32. A perda de uma alma para Satanás gera uma grande tristeza em Jesus. Portanto, buscando evitá-la, ele procurará avisar aos homens que o seu tempo de graça está acabando. No ritual dado aos hebreus, Jesus ensinou o papel das trombetas em conexão com o final do tempo da graça. Por meio de Moisés, instruiu o povo a celebrar o ano religioso. Ele representava o desenrolar de todo o plano da redenção. Assim, cada ano os israelitas fixavam esta importante lição na memória. Ou seja, aqueles rituais estabelecidos lá por Moisés não tinham só um objetivo de você prestar um culto a Deus e fazer um ritual para que o povo tivesse uma identificação religiosa, uma identidade religiosa, e assim fosse mantido, fosse estabelecido uma atitude de subserviência ou de servidão. Esse representava o desenrolar de todo o plano da redenção. Assim, cada ano, os israelitas fixavam esta importante lição na memória. O ano terminava no 7º mês, num dia denominado Dia da Expiação. Levíticos 28, 8. Nele,
Todos do povo deveriam afligir suas almas diante de Deus, confessando seus pecados para que fossem apagados. É o dia da expiação para fazer expiação por vós perante o Senhor, vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia não se afligir, será extirpada do seu povo. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos e seres purificados de todos os vossos pecados. Levíticos 16, 23, 28, 29 e 30. Para evitar que alguém não advertido sofresse esta desgraça, Deus, em sua misericórdia, determinou que desse um aviso alguns dias antes do dia da expiação. Fala aos meus filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso ao toque de trombetas. Levíticos 23 e 24. A expiação se fazia no 10º dia do 7º mês. Levíticos 23, 27. E no primeiro dia eram tocadas as trombetas de aviso. Assim, muitos podiam, na última hora, se prepararem. O cerimonial era a sombra da realidade. O ano religioso terminava no dia da expiação. Assim também Jesus concluirá sua obra em favor dos homens no tempo da expiação. E como antes do dia da expiação avisava-se o povo para que confessassem seus pecados por meio do toque de trombetas, o mesmo se dá no tempo do fim. Jesus envia os 7 anjos para tocar as trombetas e avisar os que habitam na terra que seu tempo de graça está finalizando. Os habitantes do céu conhecem o que estamos estudando aqui. Não é de admirar que emudeçam ao ver a chegada do momento no qual os anjos receberão a incumbência de tocá-las. Chegou a hora da decisão final para o mundo, e em seu amor infinito, Deus envia por meio de Jesus os últimos avisos de misericórdia. Quem aproveitará a última oportunidade? Os anjos que recebem as trombetas eram os que estavam diante de Deus. Apocalipse 8:3. Os anjos somam milhares de milhares e milhões de milhões. Daniel 7:10. De todos estes, os mais fortes servem na presença imediata de Deus. Gabriel, o poderoso anjo, foi citado várias vezes nas Escrituras, o poderoso anjo do céu que enfrenta Satanás, demonstrando a exaltada posição que possui nas cortes celestiais, para Maria, mãe de Jesus, declarou. Gabriel declarou para Maria, mãe de Jesus: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Lucas 1:19. Os anjos mais poderosos que estão diante de Deus recebem a incumbência de dar o último aviso aos candidatos à salvação na terra. Os céus faz o seu último grande esforço para salvar as pessoas e nele emprega sua força máxima. Nisso se manifesta o amor de Deus, nosso Senhor e Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, 3 e 4. Bom, nesse primeiro contato, eu espero que vocês tenham gostado e que tenham despertado a vontade de estar acompanhando o que eu vou estar passando. Eu vou estar me baseando, como eu falei, nesse livro do irmão pastor Jairo Alves de Carvalho, do Ministério Advertência Final. Ele tem um canal Advertência Final, eu vou deixar o link na descrição. E espero vocês no próximo vídeo. Peço que compartilhem, que deem um like, para que a gente possa estar contribuindo
né, com aqueles que estão em dúvida e que querem partir para uma linha de raciocínio e que querem ter e que estão preocupados com a salvação e que querem, dentro do coração, servir a Deus com sinceridade. Quero fazer uma pequena oração, agradecendo a Deus por este momento. Senhor Deus, te agradeço por este momento, te agradeço pelas pessoas que estão interessadas e que querem te servir com sinceridade. Pedimos ao Senhor, Pai, que nos abra os olhos, abra nossas mentes para que o Teu Espírito possa nos dar a compreensão da Tua palavra, dos Teus ensinamentos, Senhor, para que ele possa cair que o nosso coração possa ser uma terra fértil, Senhor, para absorver a Tua verdade, a Tua palavra, Pai. Eu peço que abençoe todos os nossos participantes, nossos ouvintes, em nome do Teu Filho, Jesus Yeshua HaMashiach. Amém.